E aí pessoal, tudo bem com vocês? Cara, hoje eu tô aqui pra gente falar do quarto episódio da nova temporada de Demolidor. E mano, que episódio bom! Meu Deus do céu, que episódio bom! Que episódio bom! Esse episódio, além de mostrar as consequências do que aconteceu com o Tigre Branco lá no último episódio, também temos aí o grandioso retorno do Justiceiro, que caramba, trouxe uma das melhores cenas, não só dessa temporada de Demolidor, mas de tudo que a gente já viu de Demolidor até então no MCU. Logo no início podemos ver um legista reunindo todos os pertences do Tigre Branco, visto que quando ele foi morto por alguém que estava usando o símbolo do Justiceiro, ele carregava algumas coisas consigo, e entre esses objetos estava lá a carteira, o celular, uma faca, suas chaves, um relógio, sua aliança de casamento e, claro, o amuleto do Tigre Branco. De início eu fiquei até surpreso, poxa, porque quem matou o Tigre Branco não pegou o amuleto, já que o próprio Matt no episódio anterior falou para todo mundo no tribunal que o que dava essa força e essa durabilidade maior ao Tigre Branco era justamente o seu amuleto. Então eu fiquei me perguntando por quê? Quem matou? Opa, olha quem tá aqui. Temos aqui uma participação especial nesse vídeo. Então, de início, eu fiquei me perguntando, poxa, por que quem matou o Tigre Branco não pegou esse amuleto, já que ele dá uma força maior para quem utiliza ele? Então, pelo menos para mim, depois que eu pensei um pouquinho, fez sentido aquele amuleto tá ali sim. Já que esse amuleto não protegeu o Hector, provavelmente o policial, ou seja lá quem for que tenha feito isso com o Hector, deve ter pensado que aquele amuleto não seria útil para ele. Bem, claro, são teorias. Mas voltando para o episódio, sabemos que eventualmente esse amuleto vai para a sobrinha do Hector, a Angela Del Toro, que inclusive já aparece com sangue no olho nesse episódio. Lá nos quadrinhos descobrimos que Angela recebeu o amuleto do Tigre Branco dentro de um envelope de propriedade policial antes de assumir o manto. Depois de um bom tempo lutando contra o crime, Angela acabou seguindo o caminho do crime, o que fez o amuleto ser passado para a irmã do Hector, Ava. Mas voltando para a série, podemos ver que esse amuleto estava entre os pertences do Hector dentro da bolsa, então provavelmente a série deve seguir o mesmo caminho e esse amuleto também vai para Angela, que inclusive estava bem chateada com o que tinha acontecido com o Hector. Ela demonstra muita raiva não apenas dos policiais, mas da cidade em si, porque aquilo foi muito injusto. O Matt, por sua vez, ele mostra para ela que ele tá ali para ouvir e apoiar ela, mas provavelmente a série deve seguir o mesmo caminho dos quadrinhos e a Angela pode ficar com o manto do Tigre Branco para si, pelo menos por enquanto. E de início ela pode até mesmo ajudar o Matt em algumas missões, mas sabemos que em algum momento ela pode acabar seguindo o caminho oposto do seu tio. E esse episódio pode ter sido a maior pista disso, porque em algum momento ela vai externalizar toda aquela raiva, toda aquela ira que ela tá sentindo, e esse episódio pode ter nos dado essa pista inicial. Logo depois podemos ver uma grande obra aí do Muse, onde mais uma vez ele faz uma obra envolvendo o Fisk, onde podemos ver dois rostos dele, um lado mais angelical, que é esse lado que ele quer mostrar para a cidade, enquanto o lado direito podemos ver o lado sombrio do Fisk, que é quem ele realmente é, e o Muse já tá ligado nisso. Inclusive na própria obra tem a assinatura do Muse, o que é bem legal. Logo depois podemos ver o Muse carregando um corpo inconsciente para o seu esconderijo subterrâneo no metrô, algo que só descobrimos lá no final do episódio, quando o Muse chega em seu esconderijo. Inclusive na toca do Muse podemos ver mais duas obras dele. A primeira mostra um homem com uma coroa e a boca aberta, quase como se estivesse gritando. Esse homem provavelmente é o Wilson Fisk, e ele aparece novamente em outra obra do Muse, só que dessa vez com uma escuridão jorrando seus olhos e boca. O Muse está expressando através da sua arte toda a sua ira que ele tem pelo Fisk, e acredito que nos próximos episódios vamos descobrir o porquê que ele tem tanta raiva assim do Fisk, já que o Muse sabe que o Fisk não é esse bom moço que ele está tentando transparecer ser através de seu mandado como prefeito. Inclusive foi muito engraçado a cena que ele estava literalmente se segurando de tanta raiva ouvindo as crianças cantarem, né? Tipo, a galera tava lá cantando e ele tipo assim, ó. Mano, mano, essa cena foi muito boa, mas enfim, voltando. Ainda dentro dessa trama envolvendo o Fisk e o seu mandado, temos o Daniel, o famoso baba-ovo do Fisk, e a jornalista Bebê Urich, curtindo a baladinha e tal, até que o Daniel acaba deixando escapar que o Fisk planeja acabar com alguns sindicatos para empurrar sua iniciativa de reciclagem. Isso acabou chamando a atenção da menina, que fez uma matéria sobre isso, queimando totalmente o filme do Fisk, o que fez o próprio surtar
Tá, galera, vocês vão me perdoar, mas ela não quer sair daqui, eu não vou esforçar ela, tá? Continue com ela por aí. Tá, o nome dela é Pri, a propósito. Quando o Daniel e a repórter saem da boate, podemos ver mais uma obra do Muse, só que dessa vez é uma homenagem ao Tigre Branco. Muito linda a propósito. Quando o Daniel fala que ele tem que ir embora, a repórter chama eles de Capitão Planeta, uma referência ao popular desenho animado lá de 1990, chamado Capitão Planeta e os Protetores da Terra. Logo em seguida, podemos ver mais uma sessão de terapia entre o Fisk e a Vanessa, outra cena muito boa. Pra mim, toda cena que envolve o Fisk é muito boa, sério mesmo. Nessa cena em específico, a Vanessa fala um pouquinho sobre o Adam, que é o cara que ela saiu quando o Fisk não estava disponível. Em um determinado momento, a psicóloga lá pergunta o que aconteceu com o Adam, e a própria Vanessa não sabe responder, já que ela não teve a oportunidade de encerrar o que ela teve com ele. Então ela olha pro Fisk e sugere que ele fale o que aconteceu com o Adam, e o próprio diz que ele apenas conversou com ele, que ele não fez nada que ela imaginasse que ele tenha feito. Mas lá no final do episódio descobrimos que o coitado do Adam está preso lá no cativeiro do Fisk. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Quem? Mas, querendo ou não, não podemos negar que o Fisk é um homem de palavras, já que o Adam só não está morto porque ele prometeu pra Vanessa que não faria isso. Então, tipo assim, prender ele de boas, matar? Não. Aí também já é demais. Inclusive, nesse esconderijo do rei do crime, podemos ver uma de suas pinturas favoritas, o coelho em uma tempestade de neve, só que manchada de sangue, a mesma mancha deixada pelo próprio Matt lá no final da terceira temporada. No final desse episódio teve um paralelo bem interessante, envolvendo mais uma vez o Fisk e o Matt. Lá no finalzinho do episódio podemos ver o Fisk, que tenta manter essa postura angelical para as pessoas, descendo para o seu esconderijo, ou podemos interpretar como descendo para o seu próprio inferno, e revelando quem de fato ele é. Enquanto na cena seguinte podemos ver o Matt subindo no telhado, se tornando aí uma espécie de anjo disfarçado de diabo, através do Demolidor. Achei um contraste bem interessante entre esses dois, e foi mais ou menos o que aconteceu lá no final do primeiro episódio, quando podemos ver o Fisk no topo, enquanto o próprio Matt olhava, né? Engraçado. Enquanto o Matt estava embaixo, com a iluminação metade Matt, metade Demolidor, mostrando como ele estava passando por esse impasse em relação à sua identidade, em relação a quem ele é. Em outra cena muito da hora, podemos ver algumas máscaras do Demolidor. Uma delas é aquela amarela que já foi mostrada em She-Hulk. Também podemos observar uma máscara cinza, que pode ser uma referência ao traje branco que o Demolidor usou na sexta edição do quadrinho de 2023. Podemos também ver a própria máscara vermelha que ele utiliza na série. E por fim, uma máscara mais escura que remete ao traje do Demolidor no arco da Terra das Sombras em 2010. Ao longo do episódio também podemos ver o próprio Matt sendo advogado de um rapaz. E ambos têm discussões bem interessantes sobre o próprio sistema e também como esse próprio sistema está quebrado e como ele não protege as pessoas que mais precisam dele. De qualquer forma, achei uma cena bem interessante, uma cena bem legal. O Matt acaba se encontrando mais uma vez com o policial Paul Real e ele confronta ele sobre o que aconteceu com o Hector. E nesse momento, o Matt percebe que ele realmente não matou o Hector e que ele não sabe de nada sobre isso. Então, ele resolve ir lá na cena do crime para tentar entender o que pode ter acontecido. Nesse momento, ele encontra uma bala com o símbolo do Justiceiro e rapidamente ele rastreia o próprio Frank, o que acaba sugerindo que talvez ele já estivesse de olho nele. Pelo menos acredito eu, já que ele achou o Frank tão rápido. No esconderijo de Frank podemos ver uma mesa coberta de telas e circuitos, sugerindo que o Frank está trabalhando com seu parceiro David Liam Byrne, também conhecido como Micro. Inclusive é bem interessante que esse personagem é interpretado pelo mesmo cara que interpreta o Coisa, o Ebon Moss-Baratheon. Eu não sei como fala o nome desse homem, então eu vou fingir que é assim. Tecnicamente ele tem 2 papéis no MCU, enquanto você não tem nenhum. Outra parada bem legal no esconderijo do Frank é uma citação que está escrita em sua parede: pelos caídos, seu sacrifício se torna nosso propósito. Uma citação que é bem forte, ainda mais se a gente levar em consideração o que o próprio Frank e Matt discutem nesse episódio, onde Frank acusa o Matt de ser desonesto consigo mesmo sobre a culpa que ele sente por não ter conseguido proteger o Fog. Embora a conversa seja muito tensa, inclusive é um dos meus diálogos favoritos de todo o MCU, se brincar, o resultado desse diálogo é ainda melhor, porque o Frank consegue convencer o Matt a fazer algo com essa culpa que ele tá sentindo. Lá no final do episódio, quando ele sobe no telhado e começa a treinar
treinar um pouquinho, podemos ver que ele já considera sim se tornar o Demolidor novamente. E isso veio logo depois desse diálogo que ele teve com o próprio Frank. Antes da gente finalizar esse vídeo, o Justiceiro tem um arco bem interessante que envolve os policiais utilizando o seu símbolo para fazer as maiores barbaridades, para cometer atos criminosos. Lá nos quadrinhos, o próprio Frank não apoia isso e vai contra o que os policiais estão fazendo, já que eles têm uma promessa a cumprir, que é de proteger os cidadãos. Então é um arco bem interessante, que eu estou começando a acreditar que vai ser adaptado ainda nessa temporada de Demolidor. Então, pessoal, é isso. Acredito que eu falei sobre tudo que eu queria falar. Gostei demais desse episódio. Espero que vocês estejam curtindo minha análise semanal de Demolidor. Um beijo pra vocês e vejo vocês na próxima, eu acho. Fui!